Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, você está no canal Escola Dominical Brasil, ou também ouvindo essa mensagem aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia, 9 horas da noite, ou também na página do Instagram, A Luz das Escrituras. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura do VemSeg. E muito obrigado por vocês participar diariamente comigo desse estudo. É muito importante nós estudarmos as escrituras diariamente. E esse canal foi feito com esse objetivo, para que possamos estar juntos estudando as escrituras. Bom, falando um pouquinho aí sobre a conferência do sábado e do domingo, foi incrível, tá bom? As mensagens, eu senti coisas fortes ali que eu tenho que melhorar em minha vida e eu vou buscar fazer. Na verdade, eu acredito que se eu tivesse recebido tudo o que eu preciso mudar de uma vez só nessa conferência, que eu estaria desanimado. Então o Espírito do Senhor, ele tocou em mim algumas coisas que eu posso estar melhorando em minha vida. E a ponto que eu for melhorando em cada tópico que eu senti, eu acredito que eu vendo a conferência novamente vai me dar novas impressões de novas coisas que eu possa estar mudando. Bom, então por isso a importância de nós não ouvirmos os discursos da conferência uma vez só. Então temos que estudar ela aí durante esses 6 meses aí. Bom, vamos lá para a designação do VemSeg dessa semana. Essa semana a gente vai estudar aí a sessão 111 até a sessão 114 de doutrina e convênio. E hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 112, o versículo 15. A sessão 112 é uma revelação dada a Thomas B. Marsh, tá bom? Thomas B. Marsh, ele tem duas revelações inteiras para ele dentro de Doutrina e Convênio. Tem a sessão 31 e também a sessão 112 aqui que nós vamos compartilhar hoje. Tá bom? Mas quem foi Thomas B. Marsh, tá bom? Thomas B. Marsh, ele saiu da casa dele aos 14 anos de idade e começou a trabalhar até os 20 anos ali, trabalhando para se sustentar. E ele criou uma família, casou-se, teve filhos ali. E ele se sustentava a si mesmo, trabalhava, né? Naquela época os rapazes saíam cedo de casa ali mesmo para criar a própria família. E o que acontece? Ele sentiu uma inspiração de Deus que ele deveria ir para Nova York. Então ele foi fazer essa visita em Nova York. E chegando lá, uma mulher disse para ele se ele já tinha ouvido falar do livro de Mormon de ouro, né? Ele ficou interessado naquilo, então ele saiu de Nova York e foi até Palmyra, né? E chegando lá ele foi até a gráfica onde estava Martin Harris, ajudando ali no trabalho de tradução na gráfica. E aí havia sido impresso apenas 16 páginas do livro de Mormon. Era a única coisa que tinha ali para ele ler. Então ele pegou aquelas 16 páginas e começou a ler. E com aquelas 16 páginas ele se converteu, ele sentiu o Espírito muito forte. Ele voltou para junto de sua família prestando esse testemunho, e para parentes, amigos ali. E depois disso ele continuou escrevendo cartas para Oliver Cowdery ali. Oliver Cowdery respondia até que ele decidiu se mudar ali para o Missouri, né, para no condado de Jackson ali. E ele chegou a servir a missão no ano de 1831 até o ano de 1832. Serviu a missão dele também. E lá também no condado de Jackson ele se tornou ali presidente de ramo. E ele estava, a família dele estava com os membros da igreja na ocasião em que os membros da igreja foram expulsos do condado de Jackson, e ele estava também na ocasião em que eles foram expulsos do condado de Clay ali também, tá bom? E apenas aos 35 anos de idade ele foi chamado para ser apóstolo do Senhor, tá bom? Ele foi chamado para ser apóstolo, e isso é algo inédito na história também. Naquela época a igreja estava bem nova, mas hoje em dia acredito que um apóstolo ele tem mais de 70 anos, né? Eu não vi mais um apóstolo ser chamado ali para o discipulado ali com menos de 70 anos. Eu acho que deve ter até um pouco a mais aí. Todos os apóstolos são um pouco mais de idade aí hoje em dia, tá bom? Mas ele aos 35 anos foi chamado ali como apóstolo, e logo depois disso ele foi chamado também como presidente do coro dos 12 apóstolos, tá bom? Então ele coordenava o trabalho do coro dos 12 apóstolos, e Joseph Smith passou a chave para ele,
da pregação do evangelho em outras nações. Então ele podia chamar missionários de tempo integral para ir pregar na Inglaterra e outros países ali. Bom, então ele tinha essa chave. E o versículo que eu vou ler, que é a seção 112, o versículo 15, fala sobre isso, porque ele ficou um pouco chateado quando Joseph Smith ele chamou duas pessoas, né? Mandou dois missionários para a Inglaterra, se não me engano. Né? E aí ele ficou chateado e começou a falar mal de Joseph Smith no coro dos 12 apóstolos. Isso causou intriga, né? Porque começou a ter discórdia dentro do coro ali, algumas pessoas começaram a se posicionar, isso e outras coisas que ele foi falando ali. E aí ele falava que a missão daquelas pessoas que foram para lá não seria abençoado por Deus, porque ele que tinha essas chaves, né, de mandar pessoas para fora do país ali para pregar o evangelho. Então ele disse que as pessoas não seriam bem-sucedidas e que Deus não aprovaria esse trabalho. Bom, eu acredito que ele esqueceu de quem deu a chave para ele. Joseph Smith passou a chave para ele. Não significa que Joseph Smith ficou sem chave. Né? Ou se for assim também a gente pode dizer, mas quem detém as chaves aqui da coligação de Israel é o profeta Moisés. Ele passou para Joseph Smith, ele ficou sem chave. Gente, a gente tem que saber que todas as chaves estão na mão de Cristo, tá bom? E ele delega essa chave. Então, se a pessoa tem, foi porque alguém passou. Então, Cristo ele tem todas as chaves. E existem chaves que Cristo ainda não passou. Né? Por exemplo, a chave da ressurreição. Né? Somente Jesus Cristo ele tem o poder de ressuscitar as pessoas. Mas nós lemos nas Escrituras que ele vai passar essa chave a Miguel, né? Adão. E ele vai tocar a trombeta e os mortos se levantarão. Hein? Então, existe chaves e é Cristo que passa essas chaves, tá bom? E o fato de passar a chave não significa que a pessoa ficou sem chave. Eu estou dizendo isso porque Thomas B. Marshall acreditava que por ele ter recebido a chave, ele se exaltou no orgulho dele, achando que Joseph Smith não poderia ter chamado outras pessoas para compartilhar o evangelho fora do país. Então vem essa revelação aqui na seção 112, eu vou ler o versículo 15 aqui, que diz assim, para Thomas B. Marshall: Não vos exalteis, não vos rebeleis contra meu servo Joseph, pois, em verdade vos digo, que estou com ele e minha mão está sobre ele, e as chaves que lhe dei, como também a vós, não serão tiradas dele, até que eu venha. Então, a própria revelação aqui que Jesus Cristo deu para Thomas B. Marshall, falando que, olha, as chaves estão com ele, não vai ser tirada dele. Então ele havia entendido errado, e essa discórdia, né, acabou desunindo ali o coro dos 12 apóstolos. Foi o início de várias discórdias ali, aliás. E aí alguns apóstolos se desuniram, né? Não, acabaram se afastando do evangelho ali. Mas Thomas B. Marshall ele se arrependeu desse ato dele. Ele compreendeu sobre isso, ele se humilhou. Mas logo para frente ele teve um outro episódio que acabou ocasionando aí o afastamento dele da igreja, tá bom? A esposa dele, de Thomas B. Marshall, ela tinha um negócio com uma outra esposa, que era a esposa do George Harris. Elas trocavam nata de leite para fazer queijo. E aí o que acontecia? Supostamente, a esposa aí de Thomas B. Marshall, ela pegava a parte rica do leite, né? A parte de cima do leite ali, a nata, e guardava para ela e enviava só o leite ali sem a nata para outra irmã. E aí começou a haver uma confusão sobre isso, né? Porque aí uma tinha queijo de qualidade, a outra não tinha. E aí acabou tendo, apelando ali para um conselho, né, de condição de membro. E aí foi unânime a favor da irmã que estava sendo lesada ali com leite. E aí ele não aceitou isso, apelou de novo, aí perdeu novamente ali. E aí por conta desse episódio, por causa da nata do leite, olha só o extremo, gente. A gente não pode ficar causando discórdia. Às vezes a gente pensa, mas isso é uma coisa pequena. Foi pequena, mas causou a desunião na igreja. E aí ele acaba se afastando da igreja junto com toda a sua família por causa dessa nata do leite, por causa dessa discórdia ali. Bom, ele se afasta da igreja, fica vários anos ali, quase 20 anos fora da igreja. Depois ele volta, né, arrependido ali,
pedindo para ser reaceito na igreja, e todos votaram a favor na aceitação de Thomas B. Marshall ali como de volta para a igreja, né? Ele e toda a sua família, eles eram bem-vindos, aliás. Mas enquanto ele estava fora da igreja também, ocasionou vários infortúnios para os membros da igreja. Certa ocasião, ele escreveu uma carta ao jornal dizendo de supostas coisas que os membros da igreja estavam planejando, falando mal, né? A partir do momento que ele saiu da igreja, ele começou a falar mal ali dos líderes, né? Ele já falou quando estava lá no coro dos 12 apóstolos, causando essa divisão, se arrependeu tudo, mas quando ele saiu da igreja, ele começou a publicar coisas, né, contra os membros da igreja, e isso ocasionou que mais de 1.500, né, famílias ali, pessoas foram expulsas, né, de uma cidade por conta dessas cartas que ele havia escrito ali no jornal, tá bom? E aí então ele volta para a igreja, se arrepende de tudo isso e ele é aceito. Mas nas próprias palavras de Thomas B. Marshall, ele diz assim: Thomas B. Marshall relembrou: o Senhor poderia passar muito bem sem mim. Ele não perdeu nada pelo meu afastamento de suas fileiras, ou seja, fileiras, soldados. Todos nós somos soldados do Senhor, tá bom? Ele falou, quando ele se afastou das fileiras dos soldados do Senhor. E aí ele falou, mas fui eu que perdi. Então ele reconheceu que ele perdeu por ter estado fora da igreja, por ter saído da igreja. Tá bom? Então a mensagem que eu quero compartilhar hoje é sobre isso, sobre limites de autoridade, né? Que ele pensou que aquele líder, ou seja, Deus ultrapassou o limite porque estava na mão dele. Então a gente tem que tomar cuidado sobre esse limite de autoridade. Por exemplo, quem tem as chaves de chamar pessoas para cargos na ala, tá bom? Então quem vai chamar ali a presidente da Sociedade de Socorro? É o bispo, né? Tem um bispado ali, vai aprovar o nome. Então vai ser o bispo que vai chamar. E aí a gente não pode ficar pensando assim, essa pessoa não foi chamada por Deus, ele errou nessa escolha. Não está no nosso limite escolher, a chave está na mão do bispo. Então a gente não pode ficar pensando nessa. A mesma coisa quando é chamado um bispo. A gente não pode falar, poderia ter chamado tal pessoa. Poderia. Né? Às vezes o Senhor tem várias opções, vários homens dignos dentro de uma ala, tá bom? Mas o Senhor escolheu aquela pessoa porque chegou o momento daquela pessoa especificamente servir. E nós estamos ali para apoiar. Então nós não ultrapassamos os nossos limites de achar que a gente tinha que escolher. Na igreja não é uma democracia, né? No sentido de que a maioria que escolheu ali vai votar. Não, vai votar e vai ganhar, vai ser aquela pessoa. Não, é teocracia, né? É Deus que escolhe ali, por meio de seus líderes, um líder ali para ser representante daquela ala, né? Como no caso um bispo aí, tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre os limites da autoridade. E falando aqui como na revelação aqui no versículo 15, falou que minhas mãos estão sobre ele. Então assim como as mãos do Senhor estavam sobre Joseph Smith para o abençoar, tenho certeza que ele está sobre as mãos aí do seu bispo, da sua presidência do socorro, do seu presidente do coro de elders, tá bom? E a outra parte que eu marquei aqui foi essa discórdia, né, que ocasionou aqui, né? Quando na parte aqui falou, não vos rebeleis contra meu servo Joseph. Então ele havia se rebelado, falando mal. Quando nós estamos falando mal dos membros da igreja, principalmente da liderança, é um princípio de apostasia em nós, de nós se afastarmos do evangelho. Então não devemos ultrapassar os nossos limites, achar que a gente sabe mais do que o Senhor que escolheu aquela pessoa, e também nós não devemos falar mal, causar discórdia na ala, falar mal da liderança. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.